Bem-vindos, eu sou o Luís Varela de Almeida, estamos a percorrer o país de norte a sul para fazer os debates nos concelhos de Portugal continental até ao próximo dia 12 de outubro, dia das eleições autárquicas. É a vez de olharmos para o concelho de Reguengos de Monsaraz, que tem uma população de perto de 10 mil habitantes. Convidámos todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal, mas aceitaram então a atual Presidente da Câmara de Reguengos, a Marta Prates, do PSD, também a Raquel Silva, do Chega, e o Jorge Nunes, do Partido Socialista. Muito obrigado aos três. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Marta, vou começar por si e por um assunto que já deverá calcular que vou tocar nele, tem a ver com a dívida da Câmara Municipal e as finanças municipais. Sei que a Câmara tem feito um esforço para reduzir essa dívida, foi feita uma auditoria também e essa dívida estava mais ou menos uns 5 milhões, corrija-me depois, entretanto, com a questão da redução, em que valor é que está, mas o que eu queria perceber é que mesmo ao nível de substituição de empréstimos, a questão dos ativos correntes não cobrirem o passivo, como é que se chegou até aqui? Como é que se chegou a esta situação financeira da Câmara Municipal que, obviamente, há de impedir de se fazer determinado tipo de coisas? Muito bem, muito bom dia a todos, bom dia também ao Jorge e à Raquel, muito obrigada por este convite. Começamos então, acho que pelo maior desafio que tem sido a gestão da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, que é de facto a enorme dívida que herdámos de mais de 40 anos de governação do Partido Socialista. Nós, quando chegámos à Câmara Municipal, tínhamos uma dívida na ordem dos 21 milhões de euros. Isso foi em que ano, Marta? 2021, outubro de 2021, que foi quando ganhamos as eleições, em setembro, depois tomamos posse em outubro 21 de 2000, milhões, quando 21 chegaram. milhões, exatamente, quando chegamos, um plano de saneamento financeiro, portanto, o que significa que estávamos, em 2017, a anterior governação fez uma substituição de dívida e portanto, entramos num período de saneamento financeiro. Nós costumamos dizer em Reguengos de Monsaraz, para as pessoas nos perceberem, que era quase uma troika, ou seja, o que nos aconteceu foi que nós ficámos inibidos de gerir quase os nossos próprios destinos, porque este plano de saneamento financeiro... Já vamos ao plano, Marta, sim, só para termos sim. aqui números concretos. Portanto, quando chegou em 2021, a dívida era de 21 milhões. Neste Exatamente. momento está em quanto? Neste momento a dívida está em menos de 15 milhões, nós conseguimos reduzir mais ou menos 25 milhões, 25% da dívida, exatamente. Portanto, reduziram mais ou menos 6 milhões. Exatamente, Portanto, isso continuam mesmo. com 14 milhões de euros de dívida. Continuamos perto dos 14 milhões E qual é de o euros orçamento de dívida. municipal? O orçamento municipal normal é 16.500 euros, este ano fechamos com 16.500 euros, 16 milhões? milhões. Sim. Este ano fechamos com 23 milhões porque temos 6 milhões de euros em plano em PPI, portanto em grandes opções do plano. O orçamento neste momento está praticamente ao valor da dívida. O nosso orçamento está praticamente todo comprometido em salários, em pagamento do serviço da dívida, em manutenção daquilo que são os serviços e o normal funcionamento dos serviços do município e, portanto, o que nos resta para investir em propostas e na melhoria de vida dos reguenguenses é, de facto, muito pouco. E é isto que temos dito sempre muito às pessoas. Sim, mas o tal plano de saneamento financeiro não foi suspenso? Foi suspenso em 2023 porque nós, entretanto, conseguimos sair do excesso de endividamento pela primeira vez na história da autarquia, do município em Reguengos de Monsaraz. Aliás, desde que há lei de excesso de endividamento, foi a primeira vez que nós não estivemos, que nós conseguimos estar abaixo do excesso de endividamento, foi em 2023, razão pela qual saímos do plano de saneamento financeiro. O que nos deu outra autonomia, como imagina, designadamente, por exemplo, a contratação de recursos humanos. O que nós estávamos completamente inibidos era de aumentar 1 cêntimo da dívida e, portanto, se não podíamos aumentar 1 cêntimo da dívida, não podíamos contratar recursos humanos e não podíamos fazer muitos investimentos que eram absolutamente fundamentais naquilo que é a qualidade de vida dos reguenguenses. Ainda assim, com o pouco, muito pouco que nos ia sobrando e que nos vai sobrando, felizmente agora, numa situação mais confortável, nós conseguimos não retirar absolutamente nada a Reguengos de Monsaraz nem aos reguenguenses, conseguimos até aumentar apoios
ao nível das associações. Já lá vamos, Marta. Sim, Só bem, ainda aqui na questão da dívida, deixe-me ouvir também aqui o Jorge, porque ouvimos estes números, foram 40 anos de governação socialista. Obviamente o Jorge poderá não ser o culpado disso, mas representa aqui o Partido Socialista. O que é que tem a dizer sobre isto? Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia aos colegas. É um facto, portanto, a dívida tem de facto um peso muito grande naquilo e condiciona, obviamente, aquilo que é a gestão do município como é o de Reguengos de Monsaraz. Mas separava aqui, portanto, aquilo que é, e falamos muito só na componente de dívida, mas separava aqui em duas faces distintas. Portanto, há uma dívida que supera acima de 5 milhões de euros e aí considero de facto um erro de gestão do passado, que foi os atrasos no pagamento das águas. Tudo o resto, portanto, retirando isso, a restante dívida é dívida de concretização de obra no Concelho e de investimento no Concelho em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não é verdade. Dívida essa e investimento esse que gerou em ativos patrimoniais para o Concelho mais de 70 milhões de euros. Portanto, é necessário... Mas que prejudicou a gestão do município mais tarde. Prejudica agora. Ou seja, onde é que está o equilíbrio entre fazer a tal obra que está a dizer que se fez, que o Presidente diz que não foi feita, mas já lá vamos, onde é que está o equilíbrio entre fazer essa obra e ter contas saudáveis para que o município não fique comprometido em ter que fazer aquilo que tem que fazer, que é gerir um concelho? O maior desafio de um autarca é sempre, aliás, poucos são os municípios com a tipologia do nosso e que têm carência de receitas próprias que não têm dívida. Portanto, se não tiverem... Mas não tem uma dívida tão elevada. Se não tiverem dívida, não conseguem, enfim, é sinal de que não concretizaram. Certo. Mas não é tão alta como esta. É aí que eu queria chegar. Ou seja, do seu ponto de vista, porque é que se chegou aqui e porque é que não se manteve o tal equilíbrio? Ou seja, aqui a questão é como lhe digo, se retirar os 5 milhões de euros de não pagamento do fornecimento de água ao Concelho, portanto a dívida, enfim, andaria hoje, enfim, se calhar na casa dos 10 milhões de euros, o que era muito baixo, tendo em conta aquilo que foi o investimento no Concelho ao longo de décadas. 21 menos 5 dá 16 milhões. Não são Daria, 5 milhões, agora já são entre 5 e 7 milhões. 7 milhões e meio de dívida às águas do Val do Tejo, não pagas, 4 acordos de tentativas de acordo de regularização de dívida, todos que não foram cumpridos, e um município que paga 300 mil euros de juros por esta dívida. É uma gestão absolutamente catastrófica, Jorge. Desculpe ter interrompido. E dizer outra coisa muito importante, relativamente à obra feita, que nós temos que desmistificar de uma vez por todas. Nós tivemos o cuidado de comparar municípios à volta de Reguengos de Monsaraz, como Estremoz, Vendas Novas, Marta, já não podemos comparar o nível de aquilo têm orçamentos parecidos com os nossos. São realidades absolutamente distintas. Não, têm orçamentos muito parecidos têm orçamentos muito parecidos com os nossos. Jorge, mas ainda me estás a dar mais razão por isto. A dívida de Estremoz, de Montemor e de Vendas Novas os três juntos, certo. A nossa dívida era superior. E qual é o nível de receita que esses municípios recebem, portanto, os orçamentos de despesa, como se sabe, os orçamentos de despesa e de receita. Eu gostaria aqui só de dizer uma coisa sobre esta questão Marta, da redução. Já lhe dou a oportunidade, deixe só aqui o Jorge concluir. Sim. Não me esqueci de si e vou-lhe dar tempo para, obviamente, ficar aqui com os tempos. Posso-lhe até dizer, em relação àquilo que foi o investimento no território, que ao longo dos anos gerou uma dinâmica muito forte, tanto em termos empresariais como de captação de novos investimentos, como até de dinamização na área do turismo e tudo mais. Ao redor, enfim, no Alentejo Central, Reguengos de Monsaraz é, dentro da sua tipologia, um dos concelhos que teve a capacidade de melhor se apetrechar em termos de Mas não estará a tentar defender o indefensável
por pertencer ao partido que ouça, levou não é o verdade. município a Aliás, esta eu dívida. até preferia falar de futuro, porque, enfim... Já lá vamos, Claro. mas isto compromete o futuro. Não é uma questão de presente comprometer e o o futuro. futuro. Um autarca tem que saber lidar com aquela que é a realidade que herdamos. E nós herdamos, de facto, quem assume uma Câmara Municipal sabe à partida com o que é que vai contar e tem que ter a capacidade, quando lá chega, de depois fazer face a essa gestão. Mas os anteriores têm a obrigação de gerir bem o dinheiro Deixa concluir, público. Marta, eu já Todos volto assim, temos, deixa concluir, todos por temos. favor. E eu queria Todos só temos. dizer que esta Câmara Municipal, que conseguiu, durante este período, enfim, reduzir a dívida em 5,4 milhões de euros, salvo erro, portanto, houve aqui, de facto, durante este mandato, esta redução da dívida, teve, logo assim que entrou, salvo erro, 2 milhões de euros de entradas de projetos comunitários, de encaixe financeiro, de comparticipação de projetos comunitários que os anteriores executivos cumpriram e executaram no território, e mais teve uma subida acentuada das receitas no IMT, que são fruto do investimento que se fez na captação de investimentos para o território e de novos negócios. Um território como o de Reguengos de Monsaraz, que tem dívida, só tem uma forma de ultrapassar, que é continuar a ter a dinâmica suficiente e captar recursos para poder gerar novas Que eram receitas os no recursos território. todos Obrigado. que vocês tinham e que não aproveitaram. Raquel, agora sim, para falarmos Olá. aqui um bocadinho também, a Raquel Silva do Chega. Ouvimos aqui duas versões sobre como é que Reguengos chegou até este ponto. Quero ouvir a sua perspectiva, a sua avaliação sobre esta gestão passada do PS e a gestão de agora, onde se tentou reduzir e tem-se reduzido esta dívida. Bom dia a todos mais uma vez e obrigada pelo convite. A minha leitura é simples. Houve uma má gestão que levou a uma dívida muito grande, que foi herdada por quem está no Executivo neste momento, que tentaram baixar a dívida naquilo que lhes foi possível, mas houve também má gestão, porque há muita coisa e muita despesa que aconteceu que podia ter sido gerida de outra forma. por Foram exemplo? dadas prioridades em gastos que podiam ter ido para outros lados, como por exemplo festas. Eu sou a favor das festas, acho que ajuda, mas são valores muito altos, são valores Tem muito noção altos que foram desses gastos. valores agora, neste momento? Por exemplo, um cantor numa festa de Santo António levou quase 50 mil euros, por exemplo. Mas nós sabemos como... Todos levam. Era aí que eu queria Há referir. cantores que levam menos. Eu sei. Todos Pronto. levam. Qual era o Há cantor em questão já centenas. agora? Não sei. Não vou falar do nome, Já não vou se falar recorda, do muito nome. bem. Mas Mas- existem despesas deste Mas género nós sabemos, como todos os concelhos, sobretudo na altura do verão, fazem Tem. as festas E têm que fazer. e chamam os maiores nomes das músicas nacionais e nós sabemos que isso Mas num dinamiza concelho que o tem uma concelho. dívida tão grande, onde há tanta coisa a pagar e há tanta coisa onde gastar o Ou seja, do dinheiro, seu ponto de vista não era prioritário? Ou a podia festa ter-se- é prioritária. Mas As podia festas ter-se têm que existir optado por várias razões, por até outro para mesmo cantor da mais barato. promoção dos concelhos, e estamos a falar de um concelho de interior. As festas são muito necessárias, as pessoas precisam, eu também gosto de festas, mas quando falamos de gasto tem que se reduzir. E eu acho que isto é das coisas menos importantes. Continua-se a fazer festas, mas gasta-se menos. Por exemplo, Do seu ponto de vista, se agora fosse eleita Presidente da Câmara, o que é que faria diferente da atual gestão para reduzir a dívida? primeiro tinha que fazer uma auditoria para perceber como é que estão as contas. Só podemos governar com aquilo que sabemos que temos. Isto é necessário quando se chega, acredito que quem está agora também fez o mesmo quando Sim, lá foi chegou. feita uma auditoria. Tem que sim. ser feita. Nós, quando lá chegamos, temos que a fazer, é a primeira coisa, no que toca às contas. E a partir daí, ver o dinheiro que há e geri-lo, dando prioridade àquilo que para nós é prioridade. Marta, relativamente à questão da dívida, houve um aumento também de despesas e serviços de mais ou menos 15% no primeiro semestre de muito bem. 2024. Estamos a falar de 2 milhões e 300 mil euros. Muito bem. Porquê é que houve este aumento, tendo em conta a situação financeira da Câmara? Bom, esse aumento deve-se fundamentalmente àquilo que nós também herdamos em termos de dificuldades, por exemplo, de recursos humanos. Durante muito tempo não se contrataram, não houve contratação nem de pessoal técnico, nem de pessoal operacional. O que significa que qualquer pessoa que tenha trabalhado ou que já tenha gerido ou que tenha tido alguma responsabilidade autárquica sabe que um procedimento concursal, a abertura de um procedimento concursal até nós conseguirmos de facto colocar os candidatos ou quem fica no concurso demora em média 6, 7, 8, 9 meses. Então o que é que nós tivemos que fazer? Contratação de serviços, o vulgo recibo verde. Porquê? Porque encontramos de facto
um déficit gigantesco em termos de recursos humanos. O Jorge eventualmente Se puder refutará, contrapor, irá deixar a Marta contrapor, terminar mas de qualquer forma dizer-lhe que nós, para um concelho com 400 km², grosso modo, e mais ou menos 10 mil pessoas, entramos na Câmara Municipal com 4 eletricistas, 2 ou 3 canalizadores, 3 serralheiros, 2 carpinteiros, o que significa que para nós, em termos de operacionalização dos serviços a prestar aos reguenguenses, obviamente que é absolutamente insuficiente. E durante muito tempo não se contratou pessoal técnico nem operacional. Deixe-me só dizer-lhe outra coisa. Por favor, para concluir. Para concluir mesmo, houve outro aumento também na questão da limpeza urbana. Nós enfrentamos ou entendemos e assumimos que não utilizaríamos produtos químicos para o controlo dos infestantes, das ervas, e então fizemos um concurso público e neste momento não temos monda química, temos apenas monda manual, mecânica, o que significa também, o que está aí também explanado, sem dúvida nenhuma. As escolas não têm pessoal auxiliar suficiente. E tem que fazer esse reforço também. Óbvio. Sim, Marta. Jorge, por favor. Bom, sobre esta questão, a Marta, quando enfim, apresenta aqui o cenário de quando chegou à Câmara Municipal, enfim, para já não é verdade que durante muito tempo não se contratou. Contratou-se sempre que foi necessário, obviamente com responsabilidade, aquilo que fazia falta em termos de quadros técnicos e quadros operacionais. Eu fico muito preocupado na atualidade, quando chegar à Câmara Municipal, tem havido uma debandada autêntica de quadros técnicos e de funcionários também das áreas operacionais do município, que nesta altura tem um quadro pessoal absolutamente, enfim, curto para aquilo que são as necessidades do território e esfrangalhado. E, portanto, é preciso também analisar o que é que tem levado a tantos técnicos da Câmara Municipal a pedirem mobilidade para outros locais, provavelmente alguma desidentificação com a forma como o município é gerido. Será um dos motivos, portanto não conseguirei dizer o que é que cada um pensa, mas poderá ser por aí. Em termos daquilo que tem sido a contratação de serviços externos, a rúbrica de investimentos que é necessária e que este orçamento, mesmo tendo cuidados com aquilo que é o pagamento de dívida, suporta mais e tem que suportar, porque o Conselho não pode estagnar. A rúbrica de investimentos representa apenas 11%, o que é muito tímido face àquilo que são as necessidades do território. De uma Câmara Municipal que tem mais de 50% do orçamento comprometido com o funcionamento interno entre pessoal e serviços, mas que nos últimos anos, em termos daquilo que são as prestações de serviços externos, exatamente para colmatar, como dizia a Marta, áreas mais operacionais, a prestação de serviços externos absorve nesta altura tanto quanto os salários de funcionários, o que levanta aqui muitas questões sobre a eficiência do próprio serviço da Câmara Municipal e sobre a sua dependência desses serviços externos. A Câmara Municipal nunca teve proibida de contratar e pode contratar de forma devidamente justificada e provavelmente muitos destes recursos financeiros que estão a ser gastos com serviços externos deveriam desde o início do mandato estar a ser aproveitados para poder ser apetrechado o quadro de pessoal, colmatando essas necessidades, porque a dívida continua a pesar, mesmo após a saída do plano de saneamento, e exige aqui uma atenção redobrada, mas é necessário equilibrar o quadro de pessoal da Câmara Municipal e ter folga orçamental dentro daquilo que são as despesas correntes que a Câmara Municipal tem sempre que assumir e que representam aqui 6 milhões de euros em pessoal, cerca de 29, não chega a 30% daquilo que é o orçamento do município, mas se juntarmos isso com os outros serviços e que representam despesa corrente da Câmara Municipal, apontamos para mais de 50% do orçamento municipal, mas ainda assim a Câmara tem que ter previsto sempre para aproveitar oportunidades dos quadros comunitários que não foram aproveitados nos últimos anos, tem que ter sempre folga orçamental para poder candidatar-se a projetos. Vamos ouvir a perspectiva do Chega. Raquel, aqui o Jorge levantou esta questão de uma eventual debandada de quadros da Câmara Municipal. Sim. Tem conhecimento dessa realidade? Tenho, aconteceu. Mas devia-se gastar o dinheiro, em vez de ter contratos externos, com pessoas e com aumento pessoal do quadro do pessoal. Era muito mais importante. Muito mais importante. Estamos a fazer. Mas na sua perspectiva, o que é que estará a levar essas pessoas a saírem da Câmara Municipal? Despedimentos por parte do efetivo, e as pessoas também abandonam porque não estão satisfeitas, não se sentem bem a trabalhar. Despedimentos por parte do efetivo? Como assim? Não, estou a perguntar se podem ter havido despedimentos por parte do efetivo. Não. Se a Câmara despediu pessoas? Sim. Não.
Por parte do Então, Executivo Municipal, será isso que... Não Mas, consigo. a Presidente da Câmara diz que não houve despedimento. Não. Então, essa debandada são Sim. pessoas que se despedem? O que o Jorge acabou de dizer relativamente às pessoas não se identificarem ou saírem do município porque eventualmente não se sentem bem lá é pura especulação, absoluta especulação. Certo. Há um ambiente de trabalho na Câmara Municipal Marta, que é um ambiente de trabalho já lhe dou a absolutamente oportunidade, normal. Mas a Raquel está em desvantagem de tempo e eu tenho que equilibrar isso. Raquel, por favor, o que é que então vai fazer, quer fazer, precisamente para combatar esta realidade? Se existe, por exemplo, debandada porque as pessoas abandonam o Conselho, é porque as pessoas não sentem condições para se manterem lá. Não têm condições para trabalhar, porque não há uma oferta de emprego, lá iremos provavelmente. Sim. Não há condições para ter crianças, porque não há muitas creches, mas essencialmente o emprego. As pessoas saem de Reguengos de Monsaraz, na sua maioria, para ter uma vida melhor em Lisboa, seja onde for. É preciso criar condições para que as pessoas não abandonem o Conselho. Por consequência, as pessoas também não vão abandonar os cargos que têm. Então vamos introduzir agora um novo tema. Terminou a questão da dívida e da gestão da Câmara Municipal. Acho que ficou aqui bem patente. Não posso permitir que fique no ar, desculpe que lhe diga, esta ideia que as pessoas se vão embora da Câmara Municipal. A Marta já o disse há bocado. É puramente especulativo. Mas a Marta já disse que era pura especulação e falou até de bom ambiente. São convidadas para ir para outros Marta, órgãos do Estado. O que eu não posso permitir é que haja um desequilíbrio de tempos. Muito bem. E, portanto, o assunto da Câmara Municipal fica fechado. Já houve aqui esta troca de ideias, a perspectiva do PS, a perspectiva do PSD e até a perspectiva do Chega. E agora vamos introduzir um novo tema, senão os munícipes que estão a ver o debate também não conseguem perceber quais são as vossas ideias mas também não podem ficar com dúvidas. Mas não acho que não ficaram com dúvidas, penso eu, e a Marta está a dizer que não pode permitir, mas eu é que não posso permitir mesmo que os tempos fiquem desequilibrados. Portanto, Raquel, vou começar por si, relativamente à questão do turismo. Reguengos de Monsaraz é um concelho que também vive muito do turismo. Sim. Em 2024 houve um aumento de 10,7% de dormidas, portanto mais de 80 mil dormidas em Reguengos de Monsaraz, e também ao nível de turistas houve também um aumento de 10,3%, ou seja, 46 mas mil não houve nada praticamente. Por parte da Câmara. Certo, o que eu lhe quero perguntar é, porque falando na questão do emprego, Reguengos tem tido este aumento exponencial do turismo, mas sobretudo na parte sazonal, picos de verão e etc. Portanto, do seu ponto de vista, o que é que se pode fazer para que esse emprego e essa dinamização do concelho que o turismo traz seja para o ano inteiro? Dar mais condições. Podem ser criados mais postos de trabalho no que toca ao turismo, porque o turismo aumentou, falou em 10%, mas a Câmara não fez nada para apoiar o turismo em relação a este aumento. Portanto, os postos de trabalho que aumentam e que são criados são das empresas privadas que, face ao aumento de turismo, vão contratando mais pessoas. Mas isto é uma coisa mínima. O turismo aumenta, os postos de trabalho são quase os mesmos, não existe nenhum apoio da Câmara. Reguengos tem, na agricultura, no vinho e no turismo, as maiores bases de rendimento. São nestas áreas que tem que se aumentar o emprego. E a Câmara tem o dever de ajudar as empresas... Então como é que se aumenta o emprego aí? Como é que a Câmara pode ajudar as empresas? No turismo, perceber o que é que os empresários precisam e dar-lhes condições. No que toca à vinha e à agricultura, a mesma coisa. Falar com os empresários, porque quem dá emprego são os empresários. Ver o que é que eles precisam e de que forma é que a Câmara pode ajudar. Mas dar emprego às pessoas da terra? Sempre. Primeiro. Porque a questão do turismo leva também aqui à questão da mão de obra. Portanto, na sua perspectiva... Existe essa mão de obra. Essa mão de obra foge porque não há trabalho, não há emprego. Mas não... se houvesse emprego, as pessoas fixavam-se. Mas o que está a acontecer no turismo a nível nacional é que até há alguma oferta, mas essa oferta vai parar à mão de obra estrangeira, aos imigrantes. Sim. Com muitos empresários a dizer até que têm dificuldades em contratar. Sim. Portanto, do seu ponto de vista, acha Nem que... Reguengos não é esse o problema. É falta de condições que não se dá às empresas. Mas concretize-me, por favor, essas condições. Que falta de condições são essas? Os empresários não têm apoio em Reguengos. Não existe, por exemplo, um gabinete criado de apoio ao empresário para facilitar pedido de empréstimos, de fundos e etc. Os empresários não têm, por exemplo, não existe um gabinete onde tudo é feito na Câmara, ou seja, os empresários não veem Reguengos de Monsaraz como um concelho onde vale a pena investir. Por isso é que não há novas empresas a chegar ao concelho há muitos anos. Defende também, Raquel, um turismo útil, daquilo que eu consegui perceber Sim. do seu programa. Fala em aproveitar a praia e o lago para criar negócio local durante o ano todo, não só no verão. Sim, Se for eleita Presidente da Câmara Municipal, como é que vai fazer isto?
No que toca às praias, Sim. existe uma empresa, por exemplo, que está na praia de Monsaraz, que eu não sei muito bem como é que se processa, porque é a mesma empresa que está há muitos anos, mas é preciso analisar e perceber se pode ou não aumentar este tipo de negócio, em que sítios é que se pode aumentar e como é que se pode fazer. Toda a zona das praias de Monsaraz, e não só desta zona, está muito pouco explorada e deveria ser mais explorada. Ou seja, não permitem fazer nada, porque é uma área protegida, não se consegue fazer nada, nem em hotelaria, nem em nada. Portanto, quem lá está, está lá há muitos anos e não se faz mais nada, ou seja, não fazendo mais nada não se consegue criar mais postos de trabalho. E aquilo deixa de ser apelativo. É apelativo para nós que estamos no Conselho, mas depois não vem tanta gente fora porque é mais do mesmo há muitos anos. Portanto, tem sido uma aposta clara na questão do turismo vinícola, na questão do turismo rural, mas deve-se, Uma na sua aposta clara, opinião, uma aposta média. diversificar para outros campos do turismo. Sem dúvida, sem dúvida. E as praias dando é uma emprego boa às opção. pessoas do Conselho. Muito bem. Jorge, relativamente ao turismo, defende também que haja enfim, um melhor turismo, não é? Obviamente, um equilíbrio, e defende também ligações entre a praia, centro histórico e comércio. Como é que quer fazer isto? Corretíssimo. Não vou entrar aqui em críticas, prefiro falar em soluções e naquilo que é o futuro e naquilo que são as nossas, exatamente, e naquilo que é a nossa perspectiva, até por conhecer muito bem essa realidade, o setor, já trabalhei nele e portanto, dar aqui aquilo que é a nossa visão. Portanto, o desenvolvimento turístico de um território como o de Reguengos de Monsaraz é um trabalho inacabado. Tem havido, desde que há registros pelo INE daquilo que são as estatísticas em termos de taxas de ocupação hoteleira, tem havido, desde que existem essas taxas, o registro de taxas de ocupação, tem havido sempre uma subida todos os anos das taxas de ocupação e dos números dos índices de dinâmicas relacionadas a essa área em Reguengos de Monsaraz, assim como também, durante muito tempo, houve um crescimento exponencial desde 2010, salvo erro, desde 2011, e depois a seguir, a partir do momento em que houve, portanto, a abertura de alojamentos locais, o número de unidades de acolhimento turístico em Reguengos de Monsaraz disparou e é hoje um dos concelhos do Alentejo Central com maior capacidade de acolhimento turístico e com mais infraestruturas para poder haver dinâmicas. E que agora, não é para todas as bolsas. Muito trabalho a fazer. Exatamente, há muito trabalho a fazer. Nós temos, e no programa autárquico de propostas autárquicas que vamos apresentar um plano de valorização dos polos turísticos de Monsaraz e São Pedro do Corval, isto para fazer aqui a ligação daquilo que são, como já foi aqui referido, os elementos centrais, os elementos endógenos, podemos considerá-los endógenos, mas centrais no aproveitamento e que fazem parte das características do território e que devem ser aproveitados para alavancar a economia, como aconteceu até aqui, mas adaptada àquilo que é a realidade. É necessário criarmos aqui novas dinâmicas ligadas à praia fluvial, ligadas ao centro histórico de Monsaraz e aproveitar aqui para dizer que o combate à sazonalidade deve ser, nesta altura, a principal missão dos autarcas que gerirem os destinos do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Para esse efeito, nós não vamos gastar €500 mil em eventos que não são comparticipados nem são financiados e que fazem parte daquilo que é a época de eventos corrente do nosso Concelho. Vamos aproveitar sim para investir de forma muito convicta e captando recursos comunitários que para isso sim existe, para termos eventos temáticos. Em novembro, a aproveitar a componente enogastronómica, e depois, antes do início da época alta, trazermos de volta um evento que durante anos marcou a agenda de Reguengos de Monsaraz e que nos ajuda a transformar no grande centro a Exponáutica, no mês de março, que irá servir, agora que já existe algum aproveitamento daquilo que são as potencialidades do Lago Alqueva ligados à náutica, ao recreio, ao lazer, mas também à componente mais desportiva, aproveitar para galvanizar Reguengos de Monsaraz e afirmá-lo como o grande centro de operação daquilo que é o aproveitamento turístico do Lago Alqueva. Reguengos de Monsaraz tem essas condições, tem tudo para se poder afirmar como tal e poder criar negócios à volta desse setor, concretizando uma exponáutica ligada
a outro evento antes do término do ano, que será um evento ligado à gastronomia e aos vinhos no mês de novembro, e essa é uma lacuna que também identificamos que existe no Conselho, e portanto o combate à sazonalidade iremos afirmá-lo dessa forma, tentando captar novas dinâmicas para o Conselho nos períodos em que não existe carga de eventos, porque fazermos eventos e reforçar a bateria de eventos que existe no verão, não só não é rentável porque não vem acrescentar muito, e o nosso Conselho já tem uma série de iniciativas muito grandes a acontecer entre os meses de maio e setembro. Tudo o que lhe acrescentarmos só vai aumentar carga e complica para os agentes hoteleiros porque não têm capacidade de servir com qualidade nos restaurantes, nos hotéis, e complica para o próprio município, que não tem recursos suficientes para poder dar resposta à quantidade de iniciativas das várias áreas que vão decorrendo nesse período. Portanto, é aproveitar para investir na época baixa e fazermos um combate sério à sazonalidade, porque as nossas empresas são um bocadinho como a formiga, portanto amealham de inverno para poderem gerir a sua atividade ao longo de todo o ano. Temos que lhe dar recursos que criem dinâmica, que criem novos postos de trabalho e que criem, no fundo, o envolvimento da comunidade à volta de iniciativas em época baixa. Marta, regresso assim. Relativamente a esta questão do turismo, falámos aqui na questão enogastronómica também, que é muito presente, ou que está muito presente a Reguengos de Monsaraz, nomeadamente Herdade do Esperão tem um restaurante com estrela Michelin, o que chama também muitos turistas. Mas chama um tipo de turistas, ou seja, tem que ter já algum conforto financeiro, porque os alojamentos rurais muitas vezes são mais caros. Obviamente um restaurante com estrela Michelin também é mais caro, não estou a dizer que é o único do Conselho, como é lógico, mas preferia também ter outro tipo de turistas, ou está confortável que Reguengos receba na sua maioria turistas que têm um elevado conforto financeiro, tendo em conta que isto pode trazer consequências como a inflação no Conselho, o aumento de determinado tipo do preço de produtos? Em termos de caracterização daquilo que são os nossos visitantes, eu não diria que nós temos apenas um tipo de turismo, um tipo de turismo, mas é na sua maioria, não é, eu não diria que seria na sua maioria. Eu acho que nós temos um tipo de turismo que é o tipo de turismo que interessa ao Conselho de Reguengos de Monsaraz, que é o tipo de turismo que vem pela nossa identidade, que vem pelo aquilo que nós somos, que vem para conhecer, que vem para beber o vinho, que vem para conhecer as mantas, que vem para ouvir o canto alentejano, que vem para conhecer o centro oleiro, que vem para ver as estrelas. É um tipo de turismo, efetivamente, que é um tipo de turismo interessado, que se interessa pelo património material e pelo património imaterial. Obviamente que o turismo, o tipo de turista que gasta mais dinheiro é, obviamente, um tipo de turista que interessa também a Reguengos de Monsaraz. Eu não diria que é a maioria, mas eu diria que, em termos de caracterização, e nós temos-la feito até com um projeto em parceria com a Universidade de Évora, parece-nos que é o tipo de turismo neste momento com o qual estamos bastante confortáveis. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, dizer à Raquel que na praia não está uma empresa apenas, estão 3 empresas e funciona por concurso público, ou seja, abre um concurso no início, em fevereiro, março, e então as empresas de animação, creio que eram aquelas que a Raquel se estava a referir, são 3 empresas de animação que estão na praia. Depois dizer-lhe que quando afirma que não se pode fazer nada nas margens da Alqueva, não se podem construir hotéis, não se pode, creio que a Raquel saberá, que é uma coisa que se chama POAP, que é o Plano de Ordenamento. Foi substituído agora PEP. Sim. E que vai ser revisto finalmente, e que foi o município de Reguengos de Monsaraz que colocou na agenda nacional a revisão deste Plano de Ordenamento da Albufeira da Alqueva, precisamente para que não haja tantas restrições. Depois, ainda em relação a algumas afirmações da Raquel, do Partido Chega, e com todo o respeito, nós neste momento somos de facto um concelho onde há investimento e onde se continua a investir bastante, designadamente na área do turismo. Não haver um gabinete externo à Câmara
também quando diz que não há um gabinete e que se faz tudo na Câmara, realmente faz-se tudo na Câmara. Não há um único investidor neste momento que queira investir em Reguengos de Monsaraz que não seja recebido Mas não existe um gabinete de apoio por algum ao membro do empresário? Executivo. Mas todos são recebidos e ninguém fica sem resposta. Isso pode ter absoluta certeza, Raquel, que pode haver necessidade de haver este gabinete. Eu concordo consigo, eventualmente o Jorge concordará também. Então, se concorda, porque é que não foi feito? Que ele tenha um caráter mais, de facto, diferente e mais aberto ao público do que é agora. Que seja mais facilitador. Sem que ninguém fique sem resposta, sendo mais facilitador. Concordo, está no nosso programa. Então, porque é que não o fez antes, Priorizámos um outro gabinete, que foi o Gabinete de Apoio à Agricultura e o Gabinete de Apoio ao Investimento na Agricultura. Eventualmente falará nisso o senhor jornalista. Nós estamos à beira de ter uma grande obra concretizada em Reguengos de Monsaraz, que é a obra do Bloco de Rega, e nós priorizamos, em função desse grande investimento, a abertura primeiro do gabinete, ou pelo menos o atendimento aos agricultores no âmbito desta grande obra que vai acontecer em Reguengos de Monsaraz. Mas posso garantir-vos, a si e aos colegas do painel, que nós recebemos semanalmente investidores, apoiamos em tudo aquilo que é possível apoiar, no sentido de dar toda a informação possível. Obviamente que em termos... Só a Raquel vai vestir o casaco, está aqui com algum frio. Eu pedia só ao Diogo que trouxesse aqui, nosso assistente de produção, que trouxesse só aqui o casaco. Eu já estava a ver aí a Raquel a tremer, e portanto assim fica mais fácil, fica mais confortável e não há problema nenhum e até fica bem. Obrigada. Pronto. Obrigado, Diogo. Queria dizer-lhe ainda que, em termos de promoção, daquilo que tem sido a promoção deste Executivo relativamente ao Conselho, os números não mentem. Em 2019, que tinha sido o melhor ano do turismo, tinha tido 60 eu já dei os números e tem havido esse aumento. Exatamente. Raquel, agora que está muito mais confortável... Agradeço. Estava com muito frio, realmente. Sim, o vento ainda por cima está mais na sombra, é o normal. Mas... há pouco, quando a Marta estava a falar, franziu aí o sobrolho relativamente à questão do apoio aos empresários. Só para fecharmos este tema... Há muitos anos, há quantos anos não há uma empresa que vem para Reguengos? Penso para 30 segundos. Começar um novo negócio. Há quantos anos uma empresa grande não vem para Reguengos? Há quantos anos, Marta? Há quantos anos não vem uma empresa? Não, nós temos empresas. Há quantos anos? A Maporal tem poucos anos, ainda é... 2019, exatamente. Nós São também muitos anos. São muitos anos. Num conselho que precisa criar mais emprego para a fixação das pessoas... Marta, por favor. São muitos anos. 2018, 2019 são muitos anos. Então, Raquel, o que é que faria de forma diferente? Já falando nessa questão do gabinete, Sim. mas concretiza aqui comigo, por favor. Sim. É Presidente da Câmara, o que é que fará para captar investimento e as tais novas empresas para Reguengos de Monsaraz? Se for, por exemplo, no turismo, temos que aumentar a nível digital, de forma a que chegue a mais pessoas, para perceber que nós queremos e estamos abertos a receber mais empresas que queiram trabalhar com turismo. E fora do turismo? Temos que perceber as necessidades. Cada empresário, cada setor tem uma necessidade. Se existir este gabinete que eu falei que é necessário ser criado, nós podemos ouvir as pessoas de outra forma e ter uma equipa... E saberão as necessidades. Que saberão as necessidades para trabalharmos com essas pessoas. São muitos anos sem uma empresa vir para Reguengos. Não há como criar mais postos de emprego. A consequência é que as pessoas vão embora. As pessoas têm que trabalhar. Jorge. Muito bem, sobre esta área, portanto, queria apenas dizer que nas nossas propostas está o aproveitamento do espaço do pavilhão multiusos para a criação de um centro dedicado à competitividade empresarial, com um gabinete próprio de acompanhamento permanente dos empresários de Reguengos de Monsaraz, mas também dedicado à captação de novos investimentos e de novos negócios, com um espaço de auditório e também de coworking e partilhado para podermos acolher empresas de base tecnológica. Em relação à questão da agricultura e da paisagem, nós queremos nesse mesmo espaço ter uma área dedicada à agricultura, à paisagem e ao acompanhamento da agroindústria, do agronegócio, porque pretendemos também uma ampliação da zona industrial com uma área muito dedicada à captação de investimentos nessa área. Já passaram os 30 segundos. Queria só perguntar à colega Marta, porque é uma dúvida que eu próprio tenho e que as pessoas, e que já me colocaram várias vezes, que é
A Câmara Municipal anunciou, de facto, esse acompanhamento aos investimentos na agricultura. Existe esse gabinete, mas eu não sei onde é que fica o gabinete, quantos empresários já foram atendidos. É uma parceria, não é o próprio município, portanto é com o Monte, salvo erro, é com o Monte, onde é que funciona, quando e quanto tem havido fluência Funciona todos os 15 dias, tem havido afluência e vem uma técnica do Monte, de facto, aqui de Arraiolos. Na Câmara? Na Câmara é uma Municipal. dúvida que tenho agora. Funciona na Câmara Municipal, uma técnica do mas Monte, é uma como dúvida. Assim, Marta? Desculpa. É uma técnica especializada. Nós temos uma parceria com um consórcio, que é o Monte, que se chama Monte, que de 15 em 15 Mas dias... Que consórcio é esse? É um consórcio que tem especialistas em várias áreas, designadamente nas áreas do investimento, nas áreas de projetos. E disponibiliza uma técnica para ir a Reguengos de Disponibiliza uma Monsaraz. técnica para ir a Sim. Reguengos de Monsaraz, de 15 em 15 dias, durante a manhã, é procurada pelos empresários agrícolas e efetivamente faz muito sentido. Muito obrigado. Marta, Dizer-lhe só, Marta, já relativamente... está em vantagem de tempo. Não estou, desculpe, mas eu agora acho que não estou. Eu queria só dizer ao Jorge que em relação às empresas... Não posso permitir, Sim, não posso sim. mesmo permitir, porque temos que avançar de tema. A Marta já falou relativamente às empresas, já deu o seu entendimento, já disse que recebe todos os empresários na Câmara Municipal e estava a ver se não espirrava, mas acho que não vou espirrar, portanto vamos aqui avançar no debate. Raquel, uma das coisas que defende é ordem e limpeza. Diz tolerância zero ao lixo, vandalismo e incumprimentos de regras em eventos, em praia, também com reforço de iluminação e fiscalização em zonas críticas em coordenação com as autoridades. Identificou estes problemas em Reguengos de Monsaraz? Consegue-me fazer um melhor retrato? Infelizmente vêem-se muito bem. Não é feita uma limpeza nem das ruas em condições, os contentores estão sempre cheios de lixo, isto de uma forma muito simples. Depois, então, se falarmos de limpezas de estradas e de terrenos perto das estradas, não são limpos. São limpos muito esporadicamente. Não há uma organização no que toca à limpeza do município de uma forma muito resumida, não existe. Isto tem que se mudar. As pessoas precisam de uma cidade mais limpa. Existe, por exemplo, no centro uma infestação de ratos e baratas, para falar de problemas específicos. Não se consegue travar, eu não percebo porquê. Quem de direito poderá explicar porquê. Por exemplo, Quando fala em tolerância zero ao lixo e ao vandalismo, falou agora um bocadinho do lixo. Em relação ao vandalismo, o que é que identificou, o que é que viu? As pessoas estragam património, edifícios e coisas desse género. Tem que haver mais fiscalização, isso já tem a ver com segurança. Sim, sim. Já é do tema da segurança. Mas estragam como grafites, partem as coisas, partem. por exemplo, sim, partem contentores também, por exemplo. Partem as coisas. Quando fala em tolerância zero, o que é que quer fazer? Tem que haver segurança, tem que haver mais monitorização, tem que haver um aumento de efetivo, mas aí já vamos entrar na segurança, se quiser falar, claro que sim, podemos falar. A nível de segurança tem que haver um aumento do efetivo. Mas que não parte da Câmara Municipal, mas sim do Governo Central, não é? Exatamente, mas nós temos que pedir e temos que fazer pressão para que isso aconteça, senão não acontece. Em relação Mas a questão é que há uma falta de efetivos a nível nacional, Existe, porque sempre que todos os anos querem renovar e não há pessoas a concorrer em quantidade suficiente. E essa não pode suficiente. ser uma desculpa para não lutarmos por ela, porque esse Sim, é a temos que base continuar da a trabalhar para isso. Eu já vou ouvir a sua perspectiva Temos que sobre isso, continuar a trabalhar para também isso e fazer pressão. Mas depois, dentro daquilo que temos que dar muito mais apoio. E nós não damos apoio na Câmara à GNR. E que apoio é esse? As câmaras normalmente ajudam com viaturas, com o sítio onde, por exemplo, o sítio onde estão os agentes, os guardas da aqui GNR. Aqui em Arraiolos? Sim, não, aqui em Reguengos, no Telheiro especificamente. É um edifício que está completamente, eu não queria dizer podre, que é feio, mas está... Pode dizer se acha que é isso? Está quase podre. Não é? Não existe, por exemplo, vai ser agora, foi agora gasto dinheiro para comprar ali no centro um edifício para se fazer estacionamento. Eu percebo que isso é uma necessidade. Mas, por exemplo... E habitação. É necessário. Mas porquê é que nós não arranjamos também um edifício para trazer a GNR mais para o centro e com muito melhores condições? A Câmara tem que dar mais condições à GNR. Nós temos que fazer pressão junto do Governo Central para aumentar esta segurança e o número de efetivos. Mas nós na Câmara não podemos estar só à espera disso. Temos que lhes dar condições e ajudá-los naquilo que eles precisam. Perceber, falar o que é que precisam. Fazermos aquilo que pudermos para ajudar. Não tem sido. Não houve da parte da Câmara uma ajuda à GNR.
Muito bem. Marta, já lhe vou dar a oportunidade para responder isso com o tempo, não se preocupe, deixe-me ouvir e assim ficamos com a perspectiva da oposição, digamos assim. Jorge, por favor, estava a concordar ali com a questão, com a Raquel, Relacionado com a questão da segurança. sim. Muito bem. A base, quando falamos aqui de segurança em Reguengos de Monsaraz, temos que perceber que Reguengos não é um concelho com criminalidade, enfim. É um concelho que tem tido episódios e ocorrências nos últimos tempos, porque é de facto necessário. Mas digamos só uma coisa, concordei com aquilo que a Raquel disse. Esses episódios e ocorrências são de pessoas que vivem no concelho ou são, por exemplo, dos turistas? Tem essa realidade identificada? Não, tem a ver com pessoas que vivem no concelho. Mas aqui a questão, a base disto é a Câmara Municipal tem, e esta é uma luta que tem acontecido sempre, mas tem que continuar. É um trabalho sempre inacabado. O trabalho de pressão junto do Governo, do MAI e neste caso do Comando-Geral da GNR, a luta constante para que haja sempre permanentes atualizações do efetivo da Guarda Nacional Republicana. Quando Reguengos de Monsaraz, enquanto não tivermos um efetivo da Guarda Nacional Republicana capaz de ter um patrulhamento diário com 2 patrulhas permanentes, nunca há a capacidade de se prestar um serviço na área da segurança em condições. E neste momento a GNR só tem capacidade neste momento para ter uma patrulha diária efetiva. São necessárias 2, assim como questões relacionadas... Quantos efetivos tem a GNR? Reguengos de Monsaraz neste momento tem entre 25, não lhe consigo precisar o número, mas anda entre os 25 e os 30 efetivos. O Reguengos de Monsaraz, há uns anos atrás, tinha perto de 50 efetivos. Portanto, esta são 25, 30 para... A questão... 22 em Reguengos, 5 no Telheiro. A questão do efetivo da Guarda Nacional Republicana, que obviamente a parte da Câmara, o papel da Câmara é o papel de pressão junto das entidades competentes e tem que ser uma pressão sempre convicta e forte ao longo do tempo, porque há falta de efetivo a nível nacional, nós sabemos, e portanto é necessário lutarmos por ele. Sim. Agora, a questão do lixo, Jorge. há aqui, só para terminar a questão da segurança, dizer-lhe aqui que o recurso a novas tecnologias como a videovigilância é necessário em Reguengos de Monsaraz, mas cá está mais uma vez, nós temos que ter a capacidade que o nosso efetivo da Guarda Nacional Republicana, que tem um comando de destacamento instalado em Reguengos de Monsaraz, tenha a capacidade de ter alguém 24/24 horas sempre disponível para fazer o acompanhamento desse sistema de videovigilância. Mas essa é uma das nossas... pode ser feito a partir do comando de Évora, e tem que acontecer. Não, deve ser feito em Reguengos. O Reguengos de Monsaraz, além de ter o seu próprio posto do concelho, o que eu estou a dizer, as imagens de videovigilância, isto é uma perspectiva para a questão de facilitação até desse controle de imagens, uma vez que há falta de efetivos, pergunto se uma boa solução não seria essa videovigilância estar sediada no comando distrital. Na nossa de Évora. opinião e enfim, no trabalho que fizemos já neste sentido, para tentar apurar como é que podemos, depois de chegarmos a poder ajudar a resolver, portanto, o controle do sistema de videovigilância deve estar em Reguengos de Monsaraz com efetivo preparado para o fazer. Porque a minha questão é esta, se tiver uma pessoa, mas deixa-me fazer esta pergunta, se tivermos uma pessoa 24/24 horas em Reguengos de Monsaraz a olhar para a videovigilância, é menos uma pessoa que pode estar na rua. Cá está aquilo que nós temos é aquilo que o Comando-Geral da GNR tem que apoiar aquela área territorial, porque o posto de Reguengos de Monsaraz serve uma área muito abrangente de território e até outros concelhos. Portanto, esse efetivo tem que ser aumentado para ter capacidade de ter 2 patrulhas fixas e o controlo desse sistema de videovigilância, e isso é absolutamente fundamental, não só pelos locais, mas também Jorge, pelo fluxo turístico. Tem de concluir que eu ainda tenho que ouvir a Marta. Não tem que estar tudo nas costas da GNR. A Câmara pode ter um gabinete, criar um gabinete de fiscalização que podem trabalhar com a GNR. Não tem que estar tudo nas costas da GNR. As imagens têm que ser vistas por um OPC, por um órgão de polícia criminal. Tem, mas pode haver também na Câmara fiscais que ajudam nessa fiscalização e estão em contacto. Mas ajudam como, Raquel? Fazendo a fiscalização, fazendo... Mas fiscalizar o quê? Tudo. Tudo. As ruas, as casas, durante a noite, não pode ser só a GNR. Uma espécie de vigias? Precisamente. Mas para isso tem que se criar um gabinete. Mas e que autoridade têm essas pessoas? Para agir nenhuma, mas para trabalhar com a GNR sim. Então não era mais fácil criar uma polícia municipal? Não temos, infelizmente, população para conseguirmos pedir e que se acelere essa situação da Polícia Municipal. Deixa-me ouvir. Eu queria só terminar a minha solução nesta área. É 20 segundos. Há bocado estava em vantagem, agora já está em desvantagem. Muito bem. Só dizer-lhe que aquilo que proponho no caso de ser eleito será uma negociação com o Comando-Geral da GNR e com o MAI para a Câmara Municipal a Câmara Municipal assegurar obras que são absolutamente necessárias de efetuar neste momento no edifício do Comando do Destacamento, que necessita de intervenção urgente em várias áreas, obviamente aqui pressionando para que esse apoio depois em termos de reforço de efetivo seja uma moeda de troca para termos o efetivo apetrechado.
Marta. Muito bem, já lá vou à segurança, mas agora tenho que dar um bocadinho para responder que não há uma infestação de ratazanas e de baratas em Reguengos de Monsaraz. Reguengos de Monsaraz não é uma terra suja. A ideia que a Raquel passa é, de facto, que nós vivemos no terceiro mundo, numa cidade de terceiro mundo, É o que eu e ouço isto não é dos verdade. comerciantes. Ratos e ratazana, desinfestação, 5 por ano. Mais do que houve, também tem que ver. Viu isso? Mandaram-me fotos. 5 por ano, Posso cinco- facultar mas depois, tirar, sim. pode passar uma ratazana agora aqui e tirar fotografias, isso não significa uma infestação. Não, era só para perceber, Sim, tudo bem. Nós fazemos 5 desinfestações por ano, isto dá uma desinfestação quase 2 em 2 meses, sempre que há uma queixa direta de alguma zona, de algum comerciante, etc., nós vamos lá e reforçamos. Portanto, temos essa parte completamente coberta, não temos nenhum problema com ratos e ratazanas, a não ser, obviamente, aquilo que é o acontecer esporadicamente, em alguma altura, aparecerem. Convido a levantar uma tampa no esgoto no centro de Reguengos, Marta. Os esgotos, bom, vamos lá ver uma coisa, os esgotos têm, por princípio, ratazanas, mas aquilo que eu lhe digo é que nós fazemos 5 desinfestações por ano, feitas por, obviamente, empresas certificadas. Passamos à frente. Relativamente às estradas, a limpeza das faixas de combustível é obrigatória por lei, evidentemente que está feita, evidentemente que está cumprida. Marta, é Raquel, um dos serviços, Marta, Raquel, é um Marta, dos serviços segurança, que por favor. contratamos. A E questão depois, da GNR foi aqui levantada. GNR, Que nós... está a terminar e ainda tenho mais uma pergunta para todos. Pronto, GNR, nós neste momento estamos em contacto, já em trabalho com o Ministério da Administração Interna por 3 razões. A primeira, a questão da videovigilância, que acho que é mais ou menos unânime entre todos. Também a questão do reforço dos efetivos, é também uma questão que é transversal às 3 candidaturas que precisamos muito deste reforço, sem dúvida nenhuma, e a questão da possibilidade da criação da Polícia Municipal, como dizia. A Raquel parte do princípio que é impossível. Nós, neste momento, estamos, de facto, a perceber e a tentar perceber com o Ministério como é que se pode operacionalizar a questão da Polícia Municipal, que, como sabemos, é uma polícia administrativa, não é uma polícia... Não digo que seja impossível, nunca disse que era impossível, disse que era muito mais difícil de Quando disse fazer que era num concelho com 10 mil habitantes. Exatamente, e há mas não que é demoraria de todo, muito tempo e que há não é coisas que de se podem todo fazer mais impossível, depressa. mas de facto E agora... relativamente ao edifício da GNR, que recebeu críticas tanto do Chega como do PS? Entendemos que é um edifício que de facto tem carências, sem dúvida nenhuma, mas também entendemos que não podemos, no Executivo, estar permanentemente a substituirmos ao Poder Central. E nós já substituímos o Poder Central na área da saúde, nós já substituímos o Poder Central na área da educação, nós já substituímos o Poder Central em muitas outras áreas e não Sim. podemos permanentemente Já não estar temos a fazê-lo. tempo, já não temos tempo de ir à saúde, porque já agora foi aprovado o Regulamento Municipal de Incentivos, que inclui 1.000 euros mensais e depois de habitação também aos médicos, com um investimento anual de mais de Temos 100 a mil equipa euros. completa e todos Sim. os municípios com médico E de a família. cobertura aumentou mais ou menos para 79% em 2024. Embora Estão neste os momento dados. Mesmo assim, as isso pessoas não estão exista. muito tempo à Há espera se médicos forem ao centro de que- saúde. Sim. Vamos terminar porque já não dá mesmo. Portanto, agora a última pergunta é igual para todos, que é: se forem eleitos presidente da Câmara, no seu caso reeleita, qual é a primeira medida concreta que vão tomar? Marta, é porque Marta, Raquel, Marta, por favor. Continuar o trabalho que temos estado a fazer em todas as áreas. Nós, neste momento, temos as áreas de governação todas cobertas com políticas de apoio da juventude, da natalidade, das IPSS. Estamos a negociar com todos os ministérios questões importantíssimas, como questões da mobilidade, como questões relacionadas com a segurança, como já aqui falamos, e também, obviamente, tratar imediatamente da questão da habitação. Não há qualquer território que possa desenvolver-se se não tiver habitação, e nós temos, de facto, uma estratégia local de habitação do Partido Social Era Democrata. só uma medida, Marta. Era uma medida, não eram prioridades, era uma medida. Muito Jorge, bem. por favor.
Se for eleito Presidente da Câmara Municipal, a primeira coisa será uma intervenção imediata nas infraestruturas públicas e até nas rodoviárias que estão absolutamente descuradas e que necessitam de intervenção imediata. Isso será de imediato, acompanhado obviamente com a resolução do problema ligado à habitação e a implantação de uma estratégia local de habitação efetiva em 3 eixos e que possa responder àquela que é a maior necessidade nesta altura, não só da população, mas também para a captação de investimentos. E Reguengos de Monsaraz perdeu uma grande oportunidade. Eu peço uma medida e vocês vão por aí afora nos vossos programas. Raquel, por favor. Habitação. Resumo-lhe, quando chegamos à Câmara não vou preocupar nem com infraestruturas nem com o trabalho feito, vou preocupar-me com a segurança, que para mim neste momento é prioridade. Não são só sensações, há muita falta de segurança, não é um conselho seguro, as pessoas queixam-se, é preciso, como eu disse, para não me repetir, um reforço da GNR, é preciso videovigilância, é preciso muito mais segurança. Temos que melhorar a saúde, existe realmente os médicos que a Marta falou, mas depois as pessoas chegam lá e não conseguem ter consulta, há meses de espera, há horas de espera quando se vai a uma urgência que não existe urgência, que também é preciso ser criada. Que é transversal e na habitação tem que se ajudar, tem que se ajudar as Sim. famílias, as pessoas jovens e as pessoas com idade. Raquel Silva do Chega, Marta Pratos do PSD, Jorge Nunes do PS, muito obrigado aos três por terem Obrigada. aceitado Obrigado, o nosso convite. Aqui no Conta Lá, nós estamos a contar Portugal em direção às eleições autárquicas do dia 12 de outubro. Continuem connosco.